Eu sei que a palavra de Deus é maravilhosa. E tudo que nós lemos vai culminar no livro de Apocalipse. E o livro que a gente vai ler hoje é do mesmo escritor do livro de Apocalipse. Então você não vai ficar tão desamparado assim, né? E do mesmo autor também. O autor do livro de Apocalipse e do Evangelho de João é o Espírito Santo. Quem escreveu foi João. Então está tudo lindo e maravilhoso. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 11. João 11. Eu, olhando aí para os últimos acontecimentos, olhando para as últimas semanas, olhando para o ano de 2023, tem sido um ano de perdas, tem sido um ano de pessoas que o Senhor tem chamado. O Senhor levou o seu Aldo, o Senhor levou a Hilda, levou a Ziná, né? E outros irmãos queridos, e a gente fica pensando como a vida é breve, a brevidade da vida. E eu lembro que, salvo engano, em novembro de 2021, dia de finados, e essa semana foi finados, né? Há um feriado em que se visita aqueles túmulos de pessoas que faleceram, as pessoas vão lá chorar, lembrar de entes queridos que partiram. E eu lembro, no dia de finados de 2021, estava eu, Timóteo, o Rogério Tonhete, o Douglas. Nós fomos de bicicleta até o cemitério da Vila Alpina. E para minha surpresa, né, ela não está aqui, então eu posso falar. Eu cheguei lá, estava a Maísa com uma caixa de velas. Eu falei, gente, a Maísa vai vender vela, ela vai acender vela para alguém? E aí então, estratégia de evangelismo. A Maísa com um monte de velinha pequenininha. E ela dizia assim, olha, eu sei que você vai comprar uma vela, estou dando essa de graça, mas Jesus disse, eu sou a luz do mundo. E aí eu fiquei pensando, que estratégia bacana de evangelismo da Maísa. Até me questionaram, estava o Vanderlei também, eu não lembro se a Silvia estava, e eu lembro que era um grupinho que foi lá pedalar. E eu lembro de alguns irmãos dizendo assim, essa Maísa deve estar com um parafuso ao menos, né? Distribuindo vela em dia de finados, mas a estratégia de evangelismo, você está rindo porque ela é tua filha, né? Não era para falar, mas eu falei, né? E eu achei interessante, né, que ali então a pessoa ia acender uma vela de qualquer jeito, e ela dava aquela vela e pregava o Evangelho de Jesus e dava folheto. E nós levamos bastante folheto, ela foi de carro, né? E os folhetos acabaram, aí as nossas mini bíblias acabaram e nós não tínhamos mais, aí estava o pessoal da Assembleia de Deus lá evangelizando, eu falei, ô irmão, tudo bem? Dá para arrumar uns folhetos para nós? Eles deram para a gente, no fim nós fizemos uma oração juntos ali com aqueles irmãos e falando do amor de Jesus. E estava muito cheio, né? Então foi a primeira, talvez, grande flexibilização pós-Covid, né? Final de 21. E nós estávamos, então, um pouco preocupados, né? E ver aquelas pessoas sedentas, com medo, com pavor de morte, pavor da morte. E quando eu olho para esse texto do Evangelho de João, no capítulo 11... eu vejo o Senhor Jesus Cristo dando uma perspectiva diferente sobre um assunto que nós não gostamos de falar. Um assunto que está bem próximo de nós, todos vamos passar por isso, ou não, mas a tendência é que todos passemos. E olhamos então para esse texto, o Senhor Jesus falando uma perspectiva diferente sobre morte. As pessoas agora no último dia 2, nesse feriado, visitaram túmulos, talvez levaram flores, levaram alguma coisa ali para os seus mortos. E eu fico pensando então, como que Jesus vê isso? Como que o Senhor Jesus vê e enxerga isso? Eu fui tomado de surpresa pela telefonema do Rogério esses dias, né, dizendo que a Ziná teve um AVC, depois, né, e o Senhor a chamou. Foi tudo muito rápido, tudo muito depressa. E eu fiquei pensando na brevidade da vida. E ia assim pregar Apocalipse 8 e 9, mas eu falei, peraí, a gente precisa dar uma pausa para falar que nem tudo está perdido, para falar que existe esperança.
E o Evangelho de João, no capítulo 11, no versículo 1, diz assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e Marta, sua irmã. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Então, era uma família de 3 irmãos: Marta, Maria e Lázaro. Marta, Maria e Lázaro. E Lázaro adoeceu. Lázaro ficou doente. Alguma coisa acometeu Lázaro. Não sabemos se foi um vírus, não sabemos se foi algum tipo de hemorragia, o que Lázaro começou a ter, certo que ele começou a se sentir mal e ficou doente. Se Lázaro vivesse nos dias de hoje, alguém ia colocar Lázaro no carro e levá-lo correndo para o hospital mais próximo, e ali então ele passaria por uma triagem, por um atendimento, que esse era o procedimento básico. Mas naquele tempo não existia nada disso. Lázaro estava enfermo e estava em casa, passando mal, doente. Tinha 2 irmãs, uma se chamava Marta. Marta era aquela agitada que ficava fazendo o serviço do lar e não parava de limpar, enquanto Maria estava quedada aos pés de Jesus a ouvir-lhe os ensinamentos. Lembra desse texto? E o Senhor diz para Marta, como eu disse para Cida recentemente: Marta, Marta, andas inquieta. A tua irmã escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Marta, Marta, você está estressada, minha filha? Você não para, Marta. Você está muito preocupada com as coisas dessa vida. Você está agitada. E a sua irmã escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. Nós olhamos muito essa fala de Jesus para Marta. Mas a atitude de Maria é interessante, porque ela sabe de onde ela foi tirada. Porque quando ela ungiu os pés do Senhor Jesus com aquele bálsamo e enxugou com seus próprios cabelos, ela viu no Senhor Jesus toda a sua esperança e tudo aquilo que ela tinha. Ela não viu em ninguém mais, a não ser nele. Vamos orar? Deus bendito, nos colocamos diante de Ti. Te pedir paz, te pedir ensinamentos. Ó Senhor, nós precisamos que o Senhor nos acalme, o Senhor nos encha com a Tua paz, em nome de Jesus. Amém, amém. O versículo 3 diz assim: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã Maria e a Lázaro. Eu não entendo por que essa ordem. Amava Jesus a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Eu não sei se essa ordem está por idade, mas a Bíblia diz que Jesus amava a Marta, Jesus amava a sua irmã Maria e Jesus amava a Lázaro. E quem escreveu essas palavras foi João, o discípulo a quem Jesus amava. Então eu vejo João, conduzido pelo Espírito de Deus, narrando essa palavra sem um pingo de ciúme. Porque Jesus pode amar Marta, Maria, a Lázaro, a João, e Ele pode amar você também. Jesus nos ama. E elas mandaram então chamar Jesus, dizendo: está enfermo aquele a quem amas. Jesus, Lázaro adoeceu. Lázaro adoeceu. E nós não sabemos o poder da oração, mas quando recebemos uma notícia, olha, a irmã teve um AVC, aconteceu isso, aquilo, ore. E o que nós podemos fazer é orar. E eu sei que muitos irmãos oram e oraram. Versículo 6. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. No meio da tempestade que deu há 2 dias atrás, eu estava voltando do interior para São Paulo, com o coração agoniado, apertado. Eu não falei isso para André, mas vou falar daqui. Meu coração estava apertado, eu queria voltar. Mas aí eu lembrei desse João 11:6. E Jesus ficou mais 2 dias lá.
Jesus não teve a mínima pressa. Aí chega na cidade de São Paulo, tudo parado. 45 minutos de Marginal Tietê. Que bênção, irmãos. E aí começamos a pecar, né? Começa a ficar irritado, dá uma brechinha ali, até a hora que consegue fugir, nós ficamos pensando, nós não podemos fazer nada, absolutamente nada, e o Senhor Jesus tem controle de todas as coisas. Lázaro ficou doente e Jesus disse, eu não vou embora agora, eu vou ficar aqui. Não vou arredar pé daqui. Ele ficou mais 2 dias lá. E diz o texto então, depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus, não são 12 as horas do dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Jesus diz algo interessante aqui, de dia tem luz, à noite não. E ele era a luz presente ali, e ele está dizendo que ele é a luz que o ser humano precisa é ele. A luz que nós precisamos da vida é Jesus Cristo de Nazaré. E aquele que não está nele tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, verso 11, depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Uma das coisas mais lindas da Escritura é como o Senhor Jesus é carinhoso com respeito àqueles que faleceram. A Bíblia fala em morte, mas o Senhor Jesus, nós lemos isso em 1 Coríntios capítulo 15, nós lemos isso em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, em vários versículos da Bíblia que dormir é um eufemismo para o crente daqueles que morreram no Senhor. Então nós vamos ver aqui que quando a Bíblia fala que um crente dorme, é porque ele é crente, ele descansou no Senhor. E os discípulos entenderam isso de forma literal. Então se Lázaro dorme, está salvo. Está tirando uma soneca ali e o Senhor vai chegar lá a tempo. Mas Jesus é explícito, versículo 13. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. Mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. Que notícia triste. Que notícia triste. Até os 44 segundo tempo, enquanto há sopro de vida, enquanto ao respirar, nós temos esperança. Senhor, o Senhor pode fazer acontecer. E aí vem a notícia, Lázaro morreu. Interessante que o Senhor Jesus teve que ser muito direto com eles, porque eles não entenderam quando ele disse Lázaro adormeceu. Lázaro descansou. Lázaro é meu. Eles entenderam de uma forma diferente, e o Senhor Jesus então diz muito diretamente a eles, Lázaro morreu. E essa é a notícia que nós nunca queremos ouvir. Dói. Às vezes a notícia vem de repente, é um telefonema. Às vezes nós estamos esperando alguém que está há muito tempo doente, até o dia que chega, e mesmo assim nós não aceitamos, nós não queremos. Talvez você esteja pensando em alguém que se foi recente, há muito tempo. Nós pensamos nisso. Um amigo querido. É muito triste perder amigo. É triste perder parente, é triste perder mãe, pai. É triste, claro que é. Mas perder amigo também é triste. E a Bíblia diz que Jesus amava esse amigo. Continuando. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu, 15, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Jesus disse para os discípulos, nós vamos ter com Lázaro. Embora Lázaro tenha morrido,
Vocês vão crer, vocês vão ver a minha glória, porque eu vou ter com ele. O Senhor Jesus Cristo de Nazaré é o encontro da morte, da vida com a morte. Eu vim para que tenham vida, ele é a vida, e vocês, nós, mortos dos nossos delitos e pecados, tenham vida e vida em abundância. Deus vai ter com aquele que perdeu a sua vida. O que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo? 1 Coríntios 15 que nós lemos. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Havia uma viúva tinha um único filho. E nós temos então uma pessoa que talvez ajudava a sua mamãe, ajudava em casa, ele era arrimo de família, nós não sabemos. E essa mulher morava numa cidade chamada Naim, e aquele menino morre, filho único de uma viúva. Aquela mulher havia chorado a morte de seu marido, talvez ela tenha perdido alguma irmã, nós não sabemos, mas ela era sozinha, era ela e ele, ela e o seu único filho, viúva, e esse menino morreu. E nós vemos então que esse menino devia ser muito querido, e essa família muito querida, essa viúva muito querida, e eles saem da cidade de Naim, indo embora para sepultar o menino. Uma grande multidão saindo daquela cidade para o sepultamento. E vem do outro lado uma grande multidão com Jesus, seguindo a Jesus. Encontro de multidões, aparentemente. Mas ali era o encontro da vida com a morte. O Senhor Jesus então vê aquela mulher e Jesus diz para ela, eu imagino o Senhor Jesus comovido, talvez uma lágrima descendo, eu não sei, a Bíblia não diz, mas que Jesus se compadeceu dela, se compadeceu. E Jesus diz para aquela mulher, ó mulher, não chores, não chora. E Jesus tocando o esquife, para tudo. Uma multidão do lado olhando para aquela mulher chorosa. A multidão que queria seguir a Jesus olhando para ele. E agora os olhares se cruzam. As multidões se cruzam sem saber o que está acontecendo. E Jesus ressuscita aquele menino e restitui a sua mãe. O Senhor Jesus, quando ele diz, vamos lá para ter com ele está anunciando que ele é o Deus vivo, que ele é a vida, e ele atestou isso dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ele ia de encontro à morte para trazer vida. Não é isso que ele veio fazer por você e por mim? Efésios capítulo 2, ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Foi isso que ele veio fazer. Então quando nós olhamos para Jesus, nós anunciamos o Evangelho, nós vamos para a rua, nós estamos anunciando vida. Acabou agora recentemente o mês de outubro e as pessoas estavam celebrando Halloween, estavam celebrando a morte. Eu fui aqui do lado comprar um negocinho aqui para a igreja, eu fiquei com medo de sair na rua. Não porque as pessoas estavam fantasiadas de morte. Tinha uma lá que até simulou aqui uma decapitação. Chorando sangue e não sei o que, e foi-se. Mas eu fiquei estarrecido de ver como que as pessoas estavam celebrando a morte. E nós, uma semana antes, estávamos na rua distribuindo, semeando vida. E vida em abundância. Então Jesus, vamos ter com a morte, vamos ter com Lázaro. Olha que forte essa palavra, versículo 16. Então Tomé, não está na Bíblia, mas um bom judeu, que precisava ver para crer. Esse era Tomé, chamado Dídimo. Dídimo quer dizer gêmeo. Tomé era irmão gêmeo de alguém. Aqui na EPBI tem bastante gêmeo, né? Tinha uma época que tinha muito. Hoje tem menos. Hoje vieram mais gêmeos aí. Hoje gêmeas, né? É isso aí. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Tomé não entendeu nada. Jesus disse, nós vamos ter com ele. Eu sou a vida. Eu vou lá. E nós vamos lá morrer com ele.
Tem uma série aí, né, que mostra um Senhor Jesus aí de alguma maneira, mas eu gosto de, às vezes, tentar imaginar as situações. Quando a gente vai para Israel, né, Marcão, a gente nunca mais lê a Bíblia igual. Às vezes, Jesus estava com os barquinhos no Tiberíades, eu lembro da noite ali. E Jesus entrou em Jerusalém, a gente lembra de Jerusalém. Mas algumas cenas nós não imaginamos. É isso que essa série até tenta fazer, né? Mas Tomé, chamado Dídimo, disse, vamos nós também para morrermos com ele. Eu fico imaginando Jesus assim. Entendeu nada. Ei, Tomé. Você vai ver lá no capítulo 20. Quando eu voltar, ressuscitar e você duvidar. Versículo 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. Lázaro já estava morto há 4 dias e chega Jesus. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. É muito pertinho, 3 quilômetros. É como daqui a São Caetano, assim, pertinho. Muitos dentre os judeus tinham vindo para ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu a seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Interessante. Talvez quando você lê isso, talvez assim como eu, você pensa, mas era para ser o contrário, né? Maria gostava de ir lá encontrar Jesus e cair, colocar-se aos pés dele. Não, quem sai é Marta. Marta vai até Jesus. Eu não sei se estava com o espanador na mão, mas ela foi. Ela foi até Jesus. Versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Marta sabia que Jesus era o Messias, eu não tenho dúvida disso. Mas ela só, talvez até aqui, não sabia que ele era o Deus encarnado. Que ele era o Messias, sim, mas que ele era o Senhor, tenho lá minhas dúvidas. Porque ela disse, se você pedir a Deus, Deus vai te dar. E Jesus diz assim, teu irmão há de ressurgir. Essa não é a esperança do crente, Jesus não sabe disso. Jesus cita o livro de Daniel, capítulo 12, tanto que Marta, olha aí que ela vai dizer no versículo 24. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia, Daniel 12, 4. Eu sei disso. Muitos dos que dormem no pó da terra vão ressuscitar, está escrito no livro de Daniel, capítulo 12. E ela disse, eu sei que ele vai ressurgir na ressurreição do último dia. E quando nós pensamos isso, né, eu vou reencontrar, é isso mesmo que nós sentimos. Nós temos essa certeza. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Eu queria que você lesse com convicção comigo o versículo 25. Vamos lá? Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Só pode dizer isso quem é Deus. Jesus, eu fico imaginando ele olhando nos olhos de Marta e dizendo, Marta, eu sou a ressurreição. Eu sou a vida. Eu sou a vitória sobre a morte. Eu sou aquele que veio para vencer a morte e eu vim ao encontro do seu irmão para trazer-lhe a vida, porque eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Há 3 velórios que eu gostaria de citar aqui. Não sei quantos lembram do Paulo. Paulo era taxista. Uma terça-feira à noite que choveu em São Paulo, que eu nunca vi, o templo de Vila Mariana lotado. Um homem simples. Mas o que me deixou mais assim,
emocionado naquele velório, foi a esposa dele sair de onde ela estava para ir para o coro, cantar junto com o coro e exaltando o nome do Senhor. Um rapaz bonito, loirinho, dos olhos azuis. Paulo era bonito. Foi acometido de um câncer que o levou. Eu tenho muita saudade do Paulo. Mas olha que Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ou quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu vi uma igreja inteira louvando aquele dia. O Andrade, que abriu essa igreja aqui com a gente, faleceu num domingo, seu sepultamento foi numa segunda, o templo de Vila Mariana lotado. E ontem só não foi no templo, André, porque a mamãe não quis. Ela falou: eu só saio do Isaac de Mesquita. É uma sala pequena, mas lotado, e um coro cantando, louvando ao Senhor. Porque nós cremos nessa palavra. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Nós cremos nisso. O meu Deus venceu a morte. Vamos terminar nossa história? E todo aquele, versículo 26, que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Messias. Agora sim ela vai declarar: o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Porque quando um judeu diz Filho de Deus, ele está declarando divindade, ele é Deus. Tendo dito isto, retirou-se, chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolava, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. E o choro é lícito. É tristeza, sim. É separação, sim. E o choro é lícito. Ela foi chorar no túmulo. Provavelmente ela tenha feito isso antes. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, mais uma vez ela faz isso, aquilo que ela já tinha feito antes. Lançou-se-lhes aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Verdade, verdade. Mas Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanharam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Jesus se comove. Jesus se importa com o que você sente, meu irmão, minha irmã. O teu sentimento é importante para ele. Jesus se compadece. E o verbo compadecer significa literalmente sofrer com. Ele sofre junto. A primeira igreja batista de São José dos Campos fez um vídeo, muitos anos atrás, uma pessoa caracterizada como Jesus, não sei quantos já viram esse vídeo, vale a pena assistir. E aí então, esse Jesus, esse personagem, ele está em várias situações da vida, acompanhando pessoas. Então está lá o lixeiro recolhendo lixo, Jesus está correndo junto, Mas tem uma cena que é muito interessante, aliás são duas. Uma mãe se alegrando no seu parto, recebendo o seu bebezinho pela primeira vez em seus braços, e Jesus está ali, ao lado dela, sorrindo. Mas uma mulher recebe a notícia que alguém havia falecido, partido. E ela, naquele corredor do hospital, se põe de joelho a chorar, e Jesus ali abraça ela. Esse vídeo é muito bonito e me marcou bastante. Esse é Jesus. Ele diz: você nunca está sozinho. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Você não vai até aquela porta sem Jesus caminhar com você. Eu lembro de um missionário da PEC dos Estados Unidos que veio falar na minha igreja. Eu era uma criança. E aí o Ricardo Celete, o Gilberto Celete, queria um voluntário, como ele já me conhecia de acampamento, ele me chamou e eu fui lá na frente. E aquele missionário perguntou: você pode dar um abraço naquela senhora que está ali, que era a nossa professora de escola dominical, ela se chamava Marlene,
sua xará. Dá um abraço nela e voltar e falar para Jesus: Jesus, fica aqui, eu vou até lá dar um abraço nela e voltar. E eu já tinha aprendido, né? Eu tinha sido aluno da Célia, da Thelma, da Ziná. Já tinha sido aluno de muita gente lá na Vila Mariana. Tocava o terror, viu, gente? A gente chegava lá e eles falavam: pronto, os metralhas vieram. Eram 3 primos, aí eles cresceram um pouquinho. Chegou eu, o Rui e o Ney, pronto. Eles já... respirava fundo, era um teste de sobrevivência. Mas eu respondi para aquele missionário: não, eu não posso ir até lá e pedir para Jesus ficar aqui, porque eu sei que ele vai comigo onde eu for. Eu não posso fazer nada e dizer: Jesus, fica aqui, eu vou até aquela cadeira e voltar, porque ele vai comigo. O Salmo 23 diz isso: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Nunca ele vai me abandonar. Hebreus capítulo 13, versos 5 e 6. O Senhor é o meu auxílio e ele tem dito: nunca te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. O Senhor Jesus se preocupa com o que você sente. Ele se preocupa com a tua dor, com o seu sofrimento. Essa mensagem nós temos nas nossas mãos. E perguntou Jesus, verso 34, onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Não olhe para esse próximo versículo com brincadeira, com piada, com um dos menores versículos da Bíblia. Jesus chorou. Jesus rompeu-se em choro. Jesus extravasou o seu choro. E ele chorou forte. O sentido grego aqui é muito bonito. Jesus é como se a fonte de choro dele tivesse se rompido. Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Ele viu a angústia daquela família, sim, viu. Ele viu a dor da perda, sim. Mas ele, como Criador, não criou o ser humano para morrer. Ele criou para ter vida, para ter plena comunhão com Ele. Nós sabemos o que aconteceu lá no Éden, quando a serpente tentou. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E eu vejo aqui o Senhor Jesus chorando. Por quê? Por que que ele tem que vir aqui pagar um preço numa cruz? Por que que Jesus chora sobre a cidade de Jerusalém? A cidade que o mataria 4 dias depois. A cidade que ele tentou ajuntar debaixo das suas asas, como uma galinha junta os seus pintinhos. Pecado. O pecado traz a morte. O Senhor Jesus se compadece. Não era para ter sido assim. É triste. E Jesus chora a perda. Jesus chora por ver aquelas pessoas chorando, triste. Jesus chora porque morreu um amigo que ele amava. E disseram então os judeus: vede quanto eu amava, mas alguns objetaram. Não podia ele abrir, aquele que abriu os olhos aos cegos, fazer que esse não morresse? Ele abriu os olhos dos cegos, ele curou o leproso, ele não podia impedir que esse morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinham posto uma pedra. Eu estou terminando, irmãos. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Meus irmãos, pensa no milagre de Jesus. Cada um aqui pensa no milagre de Jesus. Pensa um. Pensaram? Talvez você tenha pensado na cura de um leproso. Talvez você tenha pensado na restauração da viúva de Naim, né? do filho da viúva de Naim, da ressurreição dele. Talvez você tenha pensado em Jesus acalmando uma tempestade, dizendo para a tempestade: shh, quieto, e parou a tempestade. Imagina essa tempestade aí de sexta-feira. Jesus fazendo assim: shh, fica quieto, e acabou. Eu não sei qual milagre que você pensou. Mas Jesus poderia ter dito àquela pedra: pedra, desintegre agora, vire pó.
E Jesus não fez. Jesus disse: removei a pedra. O Senhor Jesus não vai fazer o que você pode fazer. Ai, Senhor, me dá um emprego. Meu amigo, vai procurar. Atualiza o seu currículo. Senhor, eu preciso ir bem naquela prova. Estude. Senhor, eu declaro que a louça que está na pia estará lavada assim que eu chegar. Não vai estar, você vai ter que lavar. Toma posse. Está te esperando lá. Tem coisa que você que tem que fazer. E Jesus dá uma ordem: tire a pedra. Eles podiam tirar aquela pedra. Dia e noite o Senhor Jesus fala com você: eu sou a ressurreição e a vida. Meus irmãos, quantas vezes nós estamos fazendo escolhas erradas? O Senhor Jesus: meu filho, vai por aqui. Não, eu quero ir por aqui. Tire a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Senhor, é meu irmão que está lá, eu amo, amava meu irmão, mas já está com cheiro de morte, Senhor. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Eu começo a ficar preocupado. Quando começa a acelerar aqui, ó, o versículo, é porque está na hora de eu terminar. Já vou, viu, irmão? Não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tá bom. Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creia que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, crerão nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Qual das duas multidões aqui nós temos sido? Os que cremos ou aqueles que vão? Na aula do Marcos, hoje pela manhã, falando do rei Zedequias, o rei Zedequias não quis ouvir a voz do Senhor, não quis ouvir a voz profética. E aí ele vai até Jeremias e diz: o Senhor tem alguma palavra para mim? Que interessante. Há 2000 anos o Senhor Jesus tem se apresentado, falado que Ele é a ressurreição e a vida e que Ele venceu a morte. Eu vou parar a leitura, mas eu quero só que você leia aí o título, quem está acompanhando na Bíblia. O plano para tirar a vida é Jesus. Se você continuar lendo esse texto, eles queriam matar Jesus, mas queriam matar Lázaro. Lázaro acabou de ressuscitar, vamos dar um jeito de matar Lázaro. Eu fico imaginando Lázaro: pode vir, eu já escapei dessa uma vez, e eu vou escapar de novo. Porque o meu Deus, a quem vocês querem matar, é a ressurreição e a vida. E Jesus provou que Ele é a ressurreição e a vida, porque Ele morreu na cruz por você e por mim, foi sepultado e 3 dias depois ressuscitou e vive pelos séculos dos séculos. Nós estamos aqui para celebrar a vida, porque o meu Deus venceu a morte em Cristo Jesus. Por isso que nós vamos continuar lendo Apocalipse, porque é um cântico de vitória. Jesus venceu. Você experimenta essa vitória, você tem vivido essa vitória. Eu sei que dói, Andréia, mas eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Ele, Jesus de Nazaré, é a ressurreição e a vida. Isso aqui vai passar rapidinho. Ontem eu vivi um pedacinho de céu. E logo, logo nós vamos cantar, nós vamos louvar diante do nosso Deus. Nós vamos adorar o nosso Deus. Porque um preço foi pago. E esta
é a mesa do pagamento da cruz. Jesus veio, morreu, ressuscitou, venceu e voltará. Prepare-se.